Fala, galera. Vou fazer um videozinho aqui, tá? Para vocês aí, principalmente para os novos, tá? E eu vou marcar algumas regras aqui, alguns critérios para fazer as operações aí, tá? Então, aqui, eu vou fazer bem rapidinho no próprio dia de hoje, tá? Aqui do índice futuro, tá? Esse aqui é o gráfico de 15 minutos, tá? Depois eu vou mudar para o gráfico de 1 minuto, certo? Só um pouquinho aí, galera. Voltei. Foi só liberar meu cachorro que tava trancado no quarto. Bom, o que que acontece, galera? Primeiramente, a gente tem que marcar as regiões, tá? Então, aqui nós temos essa região do 15 minutos, essa demanda, tá? Que ela é importante. Por que que ela é importante? Porque fez um choke aqui, tá? Ela é importante para nós. Bom, o gráfico abre aqui nessa região, já tocando na nossa demanda. Vou para o gráfico de 1 minuto. Bom, o que que acontece aqui nesse gráfico de 1 minuto? Ó, eu tenho o fundo, certo? E eu tenho o topo. Ó, o que que eu preciso que aconteça aqui após chegar nessa região? Lembrando que a gente quebrou a estrutura aqui, ó, tá? O que que eu preciso que aconteça? Eu preciso que aconteça um choke. Bom, o choke é só lá no topo, né? Todo mundo sabe disso. Então tem que ser o último topo. Esse rompeu aqui o fundo, ganhou o fundo, o meu choke vai ocorrer lá em cima. Ó, bom, identificando o choke, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu não posso comprar aqui sem que ele faça a violação do choke. Não, não comprar sem violar ou romper o choke, tá? Simples, tá? Ele tem que ir lá em cima. Enquanto ele não ir lá em cima, não tem compra. Então, vamos lá, vamos seguir no replay aqui. Ó, o fundo, ele não perdeu o fundo, então o choke prevalece aquele, tá? Mesmo que isso aqui seja um fundo duplo, o choke vai permanecer lá em cima, certo? Ó, agora violou o fundo, tá? O que ele violou o fundo, certo, galera? Olha, então eu tenho um fundo, o topo rompeu, certo? Agora, aqui rompeu. Então, o meu choke passa a ser aqui, certo? Somente após isso eu vou comprar, tá? Poderia ter vendido nesta região? Poderia. Não teria problema nenhum em vender aqui. Bom, meu choke passa aqui, a minha venda só acima de 50%. Bom, perdeu o fundo. Lembrando, galera, que isso aqui não corrigiu 50%, então minha pernada é tudo isso aqui, tá? Ó, certo? Lembra sempre, se isso aqui não corrigiu 50% é fluxo. Fluxo é liquidez.
puxo para cá, tá? Esse choke aqui é uma liquidez. Lembra sempre disso, para buscar alguma região aqui, tá? Então, o mercado vai, sobe, não faz o choke, agora fez o choke. Mas perceba o seguinte, não tem rompimento, tem uma violação. Se é uma violação, o que que ele vai fazer? Ele vai voltar para testar o fundo. Então, eu vou comprar nessa região aqui? Não, não vou comprar. Eu preciso que ele venha testar fundo primeiro, para depois eu entrar. Bom, fez o choke aqui. Já corrigiu 50%. Ele pode muito bem seguir o movimento. Perdeu o fundo. Fez o choke de continuação. Gerou para mim o flip nessa região. E aqui, se ele voltar, eu tenho a minha entrada. Nesse caso, ele não volta. Poderia ter antecipado a minha operação aqui? Poderia. Como? Aqui, ó. Perceba que aqui é só pavio e aqui ele perde o fundo. Então, aqui eu poderia ter antecipado a minha entrada. Caso vocês não conheçam esse tipo de entrada, tem os vídeos lá falando, tá? Mas, beleza, segue o gráfico. Rompeu o fundo, puxa prêmio desconto e vamos embora. Subiu, vou marcar o fundo, a minha entrada, tá? Lá no flip. O gráfico segura, 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 segura. Não vai no flip, bate em 50% do movimento, não rompe máxima, tá? Voltou, engolfou. No que engolfou, eu posso marcar esse engolfo, se eu quiser entrar antecipadamente, tá? Aguardo o gráfico voltar ali. Eu tenho agora mais um flip, demanda, flip. Tem mais um flip caso eu queira entrar no trade, tá? Antecipadamente. E o gráfico volta na região de flip, tá? Para consumir a liquidez. O que que a gente faz aqui? A gente bota a ordem acima da liquidez, uma vez que ela foi identificada, e o alvo, tá? E aí, o gráfico da take. Quebrou estrutura, de novo, tá? Tá quebrando estrutura para baixo, marca a zona. Marcou a zona, quebrou a estrutura para baixo, segue o baile. O gráfico não chega na região, tá? Não chegou na região. Lembrando, tá? Que a gente precisa que ele, para fazer um choke, ele quebre algo maior, um topo maior. Eu tenho o fundo, perdeu o fundo, tá? Agora eu preciso que ele faça o choke. Regra, busca o choke mais alto, lá em cima, topo mais alto. Por que não aqui para baixo? Porque aqui para baixo é pegadinha, pode ser um falso choke, tá? Então, busca o choke mais alto. Dessa forma, não vai ficar tomando stop, tá? Vamos lá. B. Vai lá em cima. Pronto. Olha lá, ó, fez o choke. Agora que ele fez o choke, o que que eu vou fazer?
eu vou marcar minha prêmio desconto. Vou esperar ele perder um fundo. Ó, aqui, ó. Pronto. Não vem abaixo de 50%. Isso aqui para mim é fluxo. Tá? Atualizou o topo lá em cima. Regra, abaixo de 50%, eu vou buscar uma zona. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma zona decisional que é um flip. Tá? Ó, flipzinho, certo? Pronto. Minha compra. O gráfico vai, pega a zona, bota os teus 350 pontos de alvo e aguarda o gráfico. Foi lá e quase deu alta. Agora deu, tá? Lembrando agora, galera, nós estamos aqui numa zona, tá? Numa zona de venda. Por que zona de venda? Porque a gente está trabalhando dentro desse range aqui, ó, tá? Então tinha essa zona de venda do 1 minuto. Ah, mas eu não quero entrar direto, eu quero aguardar. Então, marca topo e o fundo mais baixo. Aqui, tá? Esse seria o choke. Teria que perder o fundo, tá? Se não perder o fundo aqui, aí é outra coisa. Ah, aqui eu tenho um flip, certo? Ó, eu tenho um engolfo, eu tenho uma falha de rompimento dentro de uma zona de supply de 1 minuto. Tem uma falha de rompimento, tem um engolfo e tenho um flip. E ele vai direto. Desceu direto, tá segurando. Aqui no 15 minutos, marca a zona de demanda. Em 15 minutos fez um choke nessa região. Aguarda o gráfico de 1 minuto fazer a virada. Então tem o fundo, vai perder o fundo, perdeu o fundo, tem que ganhar agora o topo lá em cima, para não ser um falso choke. Ó, fez o choke lá em cima, agora vamos aguardar um candle perder sua mínima aí. Perdeu a mínima, marca prêmio desconto, tá? Nessa região. Isso aqui não corrigiu 50%, então para mim é fluxo de mercado, tá? Vai marcar a região aqui. A gente tem um imbalance aqui. Pronto. Já tem a liquidez e o imbalance e a entrada, ponto de entrada. Bate na entrada e se dá uma seguradinha, mas acaba subindo, tá? E aí já dá a pontuação aí. Tá? Meio morno, mas dá a pontuação, tá, galera? Então é isso. Só para mostrar para vocês mais ou menos aí um checklistzinho de como fazer essas operações. Beleza? Boa noite.